Neste vídeo nós vamos tratar da conversão de Abraão. A conversão varreu a vida de Abraão como uma onda, transformando seus planos e, mais importante, seu caráter. Foi uma experiência maravilhosa, mas radical, porque foi uma mudança do eu para Deus. O Deus dos tempos, a lua, como uma luz noturna na escuridão, presidia cegamente sobre os ímpios. Sendo muito mais sábios hoje, muitas pessoas, em vez disso, adoram a imagem que vem no espelho. E claro, esse Deus é igualmente tolerante. O apóstolo Paulo escreve sobre aqueles que se amam e explica que essa mentalidade tola corre cegamente para um beco sem saída. Eles precisam de conversão. Vamos apontar neste vídeo 3 coisas sobre a conversão de Abraão. Primeiro, começou com um simples chamado por volta do ano 2000 depois da criação. Não era um convite para negociar um caminho melhor através do ferro velho, da confusão moral e da obstinação. Foi um simples chamado para sair. Uma criança poderia ter entendido facilmente. Atos capítulo 7 nos diz que o chamado veio quando Deus da glória apareceu a ele. A conversão, então, é sobre Deus, não sobre se tornar um eu melhor. Envolve um confronto e consequente comunhão com o próprio Deus. E Deus, ditando o curso da conversa, pede a Abraão que se separe de Ur dos caldeus. A escolha era entre a pessoa de Deus e a terra prometida, ou a grande cidade com sua prosperidade externa e sua decadência interna. Tenha certeza disso. Arranque-se do tecido de sua própria história, cultura e família, ou melhor dizendo, arrancar-se, falando de Abraão, do tecido de sua própria história, cultura e família foi doloroso para Abraão. A conversão é sempre assim. Em segundo lugar, sua conversão envolve uma promessa que foi surpreendente em suas implicações. 5 vezes a expressão existe, nós encontramos a expressão eu na promessa, e todas pertencem a Deus. Ou seja, Deus está falando que Ele está prometendo e que Ele vai cumprir. Só Deus deveria ser o fiador de tudo o que Ele dissesse. Nada mudou. As bênçãos da salvação que a conversão traz para nós são absolutamente fundamentadas em Deus e na obra justa consumada da cruz pelo Senhor Jesus. Hoje eu tenho perdão porque Ele diz que eu tenho. Os melhores esforços humanos são falhos. Na entrega da lei, as intenções de mantê-la falharam antes do final do primeiro dia. Pense em suas próprias resoluções de ano novo ou no design do Titanic inafundável. Na esfera moral, nossos melhores esforços são, pelo menos, falhos de orgulho. Assim, a maravilhosa graça de Deus chega até nós sem necessidade de colaboração humana. Paulo escreve claramente que pela graça sois salvos por meio da fé, não pelas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Terceiro, sua conversão exigiu uma resposta. O coração de Abraão estava legitimamente agitado e ele escolheu desistir de Ur e atender o chamado de Deus. Diz-nos que ele não tinha ideia para onde estava indo. Quando apreciei, melhor dizendo, a Cristo pela fé, meu Salvador pessoal, eu só sabia, como Abraão, com quem eu estava e não muito mais além disto, mas isto foi o suficiente. A resposta imediata de Abraão foi a evidência da fé em Deus. Nos dias que se seguiram, ele ocasionalmente tropeçou e falhou, mas ele sempre foi apoiado pelo Senhor. O Deus que me salvou me levará em segurança para casa. É banal, mas verdadeiro. Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. Com quem você vai andar?
Jesus disse: a menos que você seja convertido, de modo algum entrareis no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 3. A Bíblia diz mais: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. A Bíblia diz mais: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esses versículos estão em João capítulo 3, versículo 36, João capítulo 1, versículos 12 e 13, Atos capítulo 4, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Somente sobre esta base e nenhuma outra é que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo de seus pecados precisam ser removido. Se o seu pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena do pecado é a morte. Você não poderia suportá-la sem perecer miseravelmente. Assim, disse o apóstolo: pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pelo nome de Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. Ou seja, pela pessoa dele. A misericórdia flui hoje mesmo, não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou em outras palavras, creia nele e você será salvo. É só pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por meio da fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É isto que a Bíblia afirma. Efésios capítulo 2 e 9. Capítulo 2, versículo 9. Esta é a única resposta sensata. Cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão, o tempo da sua resposta a este convite de salvação. A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Se como pecador perdido aos olhos de Deus tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os seus pecados, por todos os pecados cometidos por você, e crido que ele ressuscitou para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você já tem, portanto, a vida eterna. Neste caso, se creu nele de todo o coração, você está nas mãos do bom pastor e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo, e agora a caminho do céu. O Senhor Jesus se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, e ao seu nome exclusivamente, até que volte para nos levar, ou para levar-nos todos a esse lar celestial, para estarmos com Ele e sermos semelhantes a Ele por toda a eternidade, na glória, para seu eterno louvor.